Gente, eu não sei se eu preciso fazer uma introdução sobre Drácula. Drácula é Drácula. Ponto final. Vinheta, por favor. Sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do Frio na Espinha. O meu nome é Matheus Valduga, eu sou colunista no Jornal Madrugada e junto com o jornal a gente desenvolveu esse projeto literário e cultural. Toda semana eu vou falar sobre um livro de terror. E hoje, o clássico absoluto Drácula, de Bram Stoker, escrito em 1897, lançado em 1897. Antes de falar diretamente do Drácula, eu só queria lembrar que esse projeto ele é paralelo ao meu emprego. Eu faço isso porque eu acho importante, porque eu gosto. Acho que nós aqui não temos muitos debates literários e eu acho legal fazer isso. E se vocês concordam ou querem me apoiar, concordar é de graça, mas se vocês quiserem me apoiar, a minha chave Pix está aqui embaixo. Gente, quando o livro é desconhecido, é mais fácil para mim porque eu consigo anotar coisas e partir de um princípio do desconhecido. Mas como que eu vou falar do desconhecido quando a gente se trata de Drácula? Porque Drácula junto de Frankenstein são as duas figuras do terror mundial da história, mais representadas em diversas mídias mais conhecidas. Todo mundo, independente de tu ter lido Frankenstein ou Drácula, tu sabe que um é um monstro criado por um cientista louco e o outro é um vampiro. Então, a primeira coisa que eu acho legal de destacar do Drácula é que essa versão que eu tenho aqui da Dark Side, que eu arrumei com a Carol, inclusive, ela é uma edição comemorativa, ela tem quase 600 páginas. Ela é uma edição comemorativa onde ela traz desde uma estudiosa em Drácula para fazer a abertura do livro, até manuscritos, cartas, resenhas, notícias de jornal, tudo que é relacionado a Drácula tá aqui. A gente tem quase 150 páginas de conteúdo extra, então eu acho legal mostrar um pouquinho dessa, porque eu fiquei muito... Quando eu peguei esse livro, essa edição, eu tenho certeza que a que eu li uns anos atrás ela era resumida e eu não sabia disso. Aqui tá o texto integral, integral. Então, aqui a gente vai ter manuscritos, vai ter... eu sou péssimo pra mostrar. Vai ter representações de quando o Drácula foi pro cinema. Tem uma parte que eu achei muito legal aqui, que tem resenhas e cartas de pessoas pro Bram Stoker, que era irlandês, falando sobre o livro. E o Oscar Wilde, que escreveu o Retrato de Dorian Gray, e o Sir Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, enviando carta pra ele, sabe? Dizendo o quanto eles gostaram, que é o melhor livro de terror que eles leram nos últimos tempos e tal. É muito legal. Então, eu tô me alongando aqui no começo, mas Drácula merece. Então, essa edição da Dark Side, quem conseguir adquirir, vai ser uma experiência em dobro a leitura, porque ela tem tudo explicado sobre como surgiu esse livro aqui. Beleza. Primeira coisa que eu acho legal de destacar, dentro da escrita, dentro da forma de desenvolvimento do livro, digamos assim, é que em nenhum momento a gente vai ter a perspectiva do Drácula sobre os eventos. Aqui a gente começa a história com o Jonathan Harker, que é um advogado indo para Transilvânia para falar sobre imóveis com o Conde Drácula, porque o Drácula quer vir morar na Inglaterra, ele mora na Transilvânia e ele quer vir para cá. E aí toda a transcrição do livro, todos os capítulos, eles são diários, ou eles são notícias de jornal, eles são um apanhado de memórias sobre o caso do Conde Drácula. Então, no começo a gente vai ter a visão do Jonathan Harker sobre eu estou chegando na Transilvânia, eu conheci o Lord Drácula, o Conde Drácula, ele é uma pessoa muito estudiosa. E aí ele começa a se tornar uma vítima, ele começa a se tornar preso lá dentro, e a partir disso a história vai se desenvolvendo. E, gente, não vamos ser ingênuos, nessas quase 400 páginas de história, a gente vai acompanhar quase um ano dessa duração, do começo dessa história até o final. E dentro dessa história, então, a gente vai ter o Jonathan Harker, o Dr. Van Helsing, que tem um filme muito questionável, que ninguém gosta e eu adoro, com o Hugh Jackman, é filmaço, eu não sei, ele é bem ruim. Mas enfim, Van Helsing, Mina Harker, vão ter vários personagens
que vão permear a imagem do Drácula. E isso, quando a gente se trata de terror, é muito legal. Porque eu falei uns episódios atrás sobre o medo do desconhecido, e escrevi isso também na minha coluna, quem não conseguiu ler ainda, acho que vai gostar, que nós temos muito medo daquilo que nós não conhecemos. E aqui a gente não conhece de fato o Drácula, a gente conhece memórias e conhece recortes que as pessoas têm sobre ele. Então ele é sempre uma figura milenar, diabólica, aqui é dito que ele tem um pacto com o maldito, ele é filho de uma linhagem de demônios, ele é uma incógnita o tempo inteiro. Isso é outra coisa legal de se destacar, que eu percebi que além de ser uma leitura super pesada, a gente vai ter aqui uma influência gótica e romântica dentro da escrita do Bram Stoker, então em diversos momentos a gente vai ver citações com Mina Harker, olhando pro Jonathan, que eu sou o marido. Mina me olhou nos olhos e tocou em meu coração, e aí lágrimas correram no meu rosto. Tudo é muito dramático porque, novamente, o estilo literário dele estava dentro do romantismo e de um revival do gótico, uma parada assim. Professores de letra me corrijam, mas a gente vai ter uma carga muito dramática aqui dentro. E o drama não só no romance, mas também no terror. Toda cena é muito bem criada, todas as cenas. Então, quando a gente fala de literatura gótica, nós vamos ter os sentimentos, nós vamos ter o castelo do Drácula. Ele é um personagem vivo, e é aquilo que eu falei semana passada, da prisão do livro da Ana Paula Maia e do Hotel Overlook, do Iluminado, também vem tudo daqui. Eu acredito que tem uma influência muito forte daqui, porque o castelo, às vezes, ele tranca as portas meio que sozinho, e aí tu não sabe se é o Drácula, se tem alguém lá dentro, se tem empregados, quem são as vampiras que aparecem para seduzir o Jonathan. Tudo é muito bem construído, porque como ele é escrito com calma, são 400 e poucas páginas, muitos meses de duração, tudo muito bem construído, sabe? Eu não vou dizer que é uma leitura muito fácil, porque ela não é difícil de tu entender, só que ela é muito longa. Então, se você for ler Drácula, tira um tempinho pra ler. Eu dei um ligeirão aqui e foi, de certa forma, eu tive que lembrar como ler Drácula, porque, como eu falei antes, o livro que eu tinha antes ele não era tão completo. Outra coisa legal também é que a gente tem aqui uma representação da ciência e da religião contra o Conde Drácula, porque o Dr. Van Helsing, ele é um historiador, um cientista, ele é a representação da ciência e ao mesmo tempo ele é um homem religioso, e o Drácula, ele é um homem muito inteligente, porque ele tem milhares de anos, e ele é o demônio. E aqui a gente tem bem uma relação entre Deus e o diabo cristão, sabe? Católico, assim, por assim dizer. Então o Dr. Van Helsing, em diversos momentos, ele vai usar da ciência e da religião para tentar matar o Drácula. Tudo aquilo que a gente já viu do alho, que o vampiro não gosta de alho, que o vampiro tem medo de cruz, tudo isso foi trazido pelo Bram Stoker aqui no Drácula. Então, novamente, o que eu já falei alguns episódios atrás, quando a gente vê esses elementos aparecendo aqui e acha eles comum para hoje em dia, como formas de matar um vampiro, tudo isso, cara, tudo veio daqui. Esse cara que trouxe tudo. O termo vampiro, isso vai ser escrito aqui, no final tem uma explicação que o termo vampiro, ele não é inédito, não foi o Bram Stoker que desenvolveu, existiam lendas sobre pessoas que sugavam a vida e o sangue, mas ele desenvolveu na cultura moderna a ideia do vampiro, o vampiro que nós conhecemos hoje. Uma outra coisa também que eu acho massa de lembrar é que, eu falei semana passada que o Assim na Terra como Embaixo da Terra era um livro simples na sua forma gráfica, na sua estética. Aqui é o oposto. Aqui nós vamos ter desapresentação, nós vamos ter uma forte influência vitoriana. Na época que o Drácula foi escrito, ele estava dentro da era vitoriana inglesa, então tudo tem diferentes fontes e diferentes cores e tudo é muito... Me faltou um nome muito chique, digamos assim, pode ser. E, gente, esse episódio vai ficar mais longo e eu não me importo, porque eu tô falando de Drácula e eu acho que eu nunca conversei direito com alguém sobre esse livro, porque a gente não lê ele. E outra coisa também que eu acho, finalizando, que eu acho muito legal destacar, também por ser de uma era vitoriana, a gente estava acostumado a ver, e a Disney trouxe muito isso antigamente, infelizmente,
de mulheres fracas e mulheres sendo reféns e sendo sempre a donzela a ser conquistada ou ser resgatada. E aqui, pra mim, o maior destaque não é o Van Helsing, não é o Drácula, é a Mina Harker. A forma que ela é corajosa quando acontecem coisas assim, inacreditáveis com ela e como ela consegue lutar, e ela é a força do grupo, força emocional. Em vários momentos ela é que tem as estratégias para tentar capturar o Drácula. E eu não estava acostumado a ler nesse período, livros desse período, literários desse período, com uma personagem feminina tão forte, porque em nenhum momento ela se entrega ou ela fica à mercê de homens para salvá-la, sabe? É muito legal, eu não lembrava disso, de o quão forte ela é frente a tudo isso. Então, gente, eu acho que dessa vez eu fui mais solto, porque, enfim, eu acho que é isso de destaque do Drácula. A forma como ela é escrita, são memórias, são contos, são diversas fontes dentro de uma estrutura narrativa, como o personagem se desenvolve, os destaques, tudo isso. Só assistam Drácula e leiam Drácula. Assistam na Netflix, tem um seriado bem legal, mas leiam Drácula de Bram Stoker. E se vocês puderem, arrumem essa edição aqui, porque é um manual, guia, / recuperação histórica infalível, imperdível e qualquer outro sinônimo que eu esqueci agora. Fiquem bem, até semana que vem e tchau!